Essa inteligência aliada ao sentimento vai nos dar a capacidade de pautar toda a nossa ação a partir do amor. Porque o amor é a atividade mais sublime da experiência humana, né? Olá, tudo bem, pessoal? Aqui Manuel Messias mais uma vez para fazer mais um vídeo de Chico Xavier. O título de hoje, Sentinelas da Luz, um livro ditado por espíritos diversos, na verdade apenas 4 espíritos. Falaremos hoje sobre o tema Espiritismo em Ação. Espero que gostem. O livro de hoje, Sentinelas da Luz, foi um livro publicado em 1990 pela editora Céu, Cultura Espírita União. Vou mostrar para vocês a capa. Então, é um livro de bolso, tem poucas páginas. A gente pode perceber que na capa tem a imagem de um homem, o título em cima, e ao fundo várias pessoas de cores diferentes, representando aí os sentinelas, né, os guardas, os guardiões da luz. Então é uma capa interessante. Atrás não tem nada, está em branco. Essa é a edição aqui que eu estou mostrando com vocês, é a edição de 1990, é a primeira edição. Como vocês podem perceber, o livro está bastante conservado. Essa obra é muito interessante, me chamou a atenção, porque ela aborda a doutrina espírita e propõe a nós uma reflexão um pouco mais profunda sobre a terceira revelação, né, codificada por Allan Kardec. Então, o autor já coloca para nós, logo no início do livro, que é um momento, o Espiritismo passa por um momento de chamamento aos espíritas para agirem mais, né? No contexto onde ela foi escrita ali no final do século XX, 1990, há um capítulo também exclusivo sobre o século XX, contextualizando o Espiritismo, o mundo naquele momento, onde o Emmanuel diz assim que o Espiritismo já passou daquela fase dos fenômenos, né, de atrair o público a partir dos fenômenos, os fenômenos de materialização dos espíritos, de comunicação com os espíritos. Então, ele propõe com os seus capítulos a nós um movimento, né, uma internalização da doutrina, ou seja, colocar mais em prática os ensinos de Jesus, para que a gente possa fazer uma renovação mental mesmo na sociedade, pautado nos ensinos de Cristo. Então, é um livro interessante, é pequeno, com 100 páginas, mas que tem 20 capítulos bastante profundos. Desses 20 capítulos, 17 são escritos por Emmanuel e outros 3 espíritos, Santo Agostinho, Irmão X, que é Humberto de Campos, e o espírito Albino Teixeira, fazem aí os outros 3 capítulos. Nós vamos comentar um capítulo, é o primeiro capítulo do livro, chamado Na Lide Espiritual, e dali a gente vai tratar da questão do espiritismo em ação, ou seja, quais são as ações possíveis que os espíritos podem executar ao longo da sua vida encarnada em prol do projeto do nosso Mestre Jesus Cristo. Então, é um capítulo que fala do trabalho do espírita, é muito interessante. Então, a gente separou alguns trechos do primeiro capítulo, ele é um dos capítulos mais longos, então a gente não vai citar ele por completo, mas nos trechos principais aí, que consegue sintetizar a ideia do autor. O capítulo foi escrito por Emmanuel. Então, ele começa dizendo assim: enquanto buscais a revelação da verdade em nossa companhia, procuramos convosco o auxílio fraterno para fazer mais luz no engrandecimento comum. Então aqui ele diz que o Espiritismo revela a nós a verdade que nós não teríamos como alcançar, devido à nossa condição de encarnados, de espíritos presos à matéria. Por outro lado, a espiritualidade coordenada por Jesus propõe a nós que nós trabalhemos, colocamos em prática todos os ensinamentos da doutrina.
E aí continua o autor. Não duvideis. O Espiritismo não traz apenas o adocicado conteúdo da consolação particular nos círculos do estímulo ao bem, acentuando o socorro celeste à personalidade humana. Abre-nos infinita esfera de serviço em cujas atividades não podemos prescindir do apoio recíproco no crescimento da renovação. Indispensável que nosso espírito de fraternidade se manifeste, restabelecendo através do amor e reestruturando os caminhos da fé por intermédio das obras edificantes. Então aqui basicamente o Emmanuel diz que o Espiritismo não existe só para nos trazer a consolação, nos ensinando que nós somos espíritos eternos e esclarecendo a nós as leis divinas, que a gente não teria como imaginar sem essa revelação dos espíritos. Mas o Espiritismo, já numa etapa sequencial, desde quando foi codificada por Allan Kardec, agora nos impulsiona para as tarefas, para a execução, né, da construção do bem, para que a gente possa colocar em prática a caridade, a indulgência, ou seja, para a gente conseguir construir uma sociedade pautada na relação do bem e do amor. E continua o autor. Não há tarefas maiores, todas são grandes pela essência divina em que se expressam. Em todos os lugares, precisamos solucionar problemas, corrigir deficiências e restaurar as bases simples da vida. Por isso mesmo, o nosso ministério, antes de tudo, é o da renovação mental do mundo, sob a inspiração do amai-vos uns aos outros, segundo o padrão do Mestre, que se consagrou à nossa elevação até a cruz. Então o autor esclarece que o nosso trabalho no bem, todo ele é bem-vindo, que não existe um melhor ou pior, né? É que não existe uma classificação do trabalho, mas qualquer atividade que nós estamos fazendo em prol do bem, seja ela simples ou complexa, ela coopera com a transformação do mundo. Com isso, Emmanuel mostra que nós devemos nos desvincular, né, de qualquer orgulho, de qualquer vaidade, achando que o meu trabalho é superior, melhor que a do vizinho ou inferior. Então, todo trabalho no bem, ele é abençoado por Deus e reconhecido pela espiritualidade. Então, nós, nesse sentido, devemos nos despir de qualquer sentimento de superioridade ou inferioridade em relação à prática do bem. A prática do bem, toda ela faz parte de um conjunto do projeto de Jesus. Então, a gente tem que se desvincular de qualquer pensamento pautado no orgulho ou na vaidade em relação à prática do bem. A ideia que está por trás é que nós promovemos uma renovação do nosso mundo a partir da internalização da proposta de Cristo. Então o autor continua: somos trabalhadores dentro de selva compacta de nossos próprios erros, onde encontramos a soma total dos nossos enganos e compromissos de todos os séculos, lutando, retificando, sofrendo, aprendendo, burilando e aperfeiçoando no rumo do porvir regenerado. Então a gente percebe que por esse trecho há uma consciência da espiritualidade, de que nós ainda não chegamos à imperfeição, de que nós sofremos, muito provavelmente por reparações, né, para reparar nossos erros do passado, muitas vezes por conta de processos expiatórios, mas o importante é nós, a partir do momento em que entramos em contato com a doutrina espírita, que nós refletimos sobre as ações pautadas na moral, na verdade, no bem, no amor, proposta por Jesus, a gente pense aqui para frente, né? E façamos parte desse processo de regeneração para ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor e também para nos tornarmos melhores. E aí o autor segue sugerindo ações. Ele continua dizendo: colaborar com Jesus é o nosso dever essencial, plasmando o Evangelho nos pensamentos, palavras e atos da vida, em todos os recantos de nossa marcha para a frente, para que o Espiritismo não se faça mero monstruário de verbalismo fascinante,
Reduzi-lo a mecanismo de simples investigações ou a florilégio literário seria transformar o nosso movimento bendito de ideias e realizações edificantes num parque de assombrações técnicas, de êxtase inoperante ou de personalismo ocioso e improdutivo. Então, Emmanuel diz que nós temos que internalizar os ensinos de Cristo, do Evangelho, em nossos pensamentos, palavras e atos. A gente tem que viver o Espiritismo, que é o Cristo redivivo, né? Que isso significa ir muito além das palavras. Então é necessário que a doutrina esteja dentro de nós e que nós consigamos aí vivê-la e espalhá-la aos nossos semelhantes, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas palavras. Nesse sentido, o Espiritismo vai transformar de fato as pessoas para que elas possam viver num mundo regenerado. E isso exige de nós disposição, exige vontade, né? Então continua o autor. A qualidade é para nós, portanto, de serviço avançado, não só nas manifestações da inteligência, mas também nas criações do sentimento, com as tarefas da educação, da assistência, da solidariedade e da compreensão no apostolado do amor. Então, o Espiritismo surgiu como um guia para a nossa emancipação humana, né, das trevas em que nós vivemos. A nossa inteligência material ela é insuficiente, né, para a gente entender e explicar a nossa própria existência, o sentido da vida. Então a gente deve expandir a nossa inteligência, que hoje é limitada, àquela inteligência revelada e proposta pelos espíritos evoluídos. Mas essa inteligência ela só vai ser superior se ela estiver plasmada, né, dos sentimentos, ou seja, dando um sentido, uma finalidade à nossa vida, né? Então essa inteligência aliada ao sentimento vai nos dar a capacidade de pautar toda a nossa ação a partir do amor. Porque o amor é a atividade mais sublime da experiência humana, né? É o único caminho de fato que estimula a nossa evolução rumo à perfeição relativa, rumo a Deus. Então o amor é a essência de tudo. Então, essa é uma breve reflexão, é uma obra bastante profunda, apesar de pequena, é um livro que vale a pena a gente ler várias vezes, para a gente cada vez mais melhorar a nossa conduta. Então eu vou terminando por aqui, agradecendo aqueles que estão vendo esse vídeo, pedindo que dê o like, caso gostarem, façam seus comentários, repassem a seus amigos. Vou deixar o link aqui do livro para quem tem interesse em comprar. Vou deixar também o link desse canal, chamado Caminhando com o Chico na Trilha de Jesus. A gente está produzindo cerca de 2 vídeos por mês, um no dia 1º e outro no dia 16 do mês. Nossa intenção, então, é estimular o conhecimento das obras de Chico Xavier, a leitura dessas obras, porque achamos importante todos esses ensinamentos que o nosso amigo Chico propôs a nós com suas obras. Agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade, espero que todos fiquem bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.